Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, em primeiro lugar, sobre esses livros, senador, eu pensava que já tinha lhe dado há mais tempo o livro Reaja, porque eu creio que o senhor é uma das pessoas que deveria receber esse livro. É uma apologia a reagir, não a reação, que tem uma conotação negativa, mas a reagir, a enfrentar. E é feito para os jovens, para as pessoas que têm hoje a idade que o senhor tinha quando eu lhe conheci. Eu, reitor, e o senhor líder estudantil. E o outro porque o senador Lindenberg sempre fala aqui que precisamos, cada vez que votamos aqui, lembrar do que a história vai dizer do nosso voto. E esse livro, 10 dias de maio, em 1888, que já tem uns tantos anos, eu escrevi analisando as atas dos 10 dias que duraram o debate da Lei Áurea. A princesa Isabel mandou para cá no dia 4. No dia 13 ela já conseguiu sancionar. E nesse período, é muito bonito o debate que houve entre os diversos senadores. E ficou registrado aí o nome dos escravocratas, que aqui defenderam a posição da continuação da escravidão. E com argumentos, como, por exemplo, não é hora ainda de acabar a escravidão. Ainda não temos condições de ter a economia funcionando sem a escravidão. E eu comparo esse debate deles com hoje, quando dizem não dá ainda para ter os filhos dos pobres em escola tão boa quanto os filhos dos ricos, que é o que as pessoas dizem. Sou favorável, mas não dá ainda. Claro que dá para começar a fazer isso. Então, esses dois livros eu já deveria ter lhe enviado há mais tempo. Mas, senhor presidente, senhor senador Cristóvão, só antes disso, um debate muito importante que a gente fez nesse Senado, que foi sobre a questão das empregadas domésticas, de colocar os direitos das empregadas domésticas como de todos os trabalhadores. E tem uma argumentação que era uma argumentação de que não era a hora ainda, não. E eu só para falar de Vossa Excelência, que Vossa Excelência sabe do carinho, da admiração que eu tenho, e eu tenho muito orgulho como presidente da UNE eu ter participado. Vossa Excelência era o reitor da UNB. Vossa Excelência fez um fórum, chamado Fórum do Pensamento Inquieto, que trouxe várias pessoas para falar sobre vários temas. Eu tenho muito orgulho de dizer, porque eu acho que Vossa Excelência é uma referência para mim, para muita gente, para muitos brasileiros, que Vossa Excelência continua um inquieto, no bom sentido, atrás de saídas, discutindo o Brasil. Isso anima muito. Vossa Excelência é uma figura pública ímpar na nossa República. Eu faço questão de registrar isso porque Vossa Excelência sabe que é verdadeiro. Muito obrigado. Mas, aliás, eu aproveito para dizer que ontem eu tive a satisfação, ou antes de ontem, quarta-feira, de ter aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, terminativo, já vai para a Câmara, um projeto meu que vai dar muita crítica, senador Lindenberg, que define regras para as habitações onde ficam empregados domésticos, empregadas domésticas. Hoje são verdadeiras senzalas. Os prédios de apartamento têm a parte da família e senzalas para a parte dos empregados domésticos. Temos que regulamentar isso. Eu vou tentar. Muita gente vai criticar muito. Vai dizer que isso é o mercado que deve regular. Bem, senadores, nós temos tido aqui debates interessantes e eu queria retomar um ponto. Talvez nunca no Brasil, e em poucos países, as pessoas falaram, eu usei o verbo falar, falaram tanto sobre um assunto político quanto atualmente. Talvez nunca. Mas, a meu ver, falam sem debater. Falam sem politizar o assunto do momento, que é interrompe-se ou não se interrompe o mandato da presidente Dilma antes da sua conclusão em 1º de janeiro de 2019. Esse é um debate que poderia ser feito de uma maneira riquíssima, pelo extraordinário que é o fato de, em um regime presidencialista, interromper-se o mandato de presidente. Mas não estamos debatendo, estamos falando, estamos torcendo a favor ou contra. As pessoas não conseguem articular um debate sobre as consequências disso, tanto do ponto de vista constitucional,
quanto do ponto de vista republicano, que deviam estar juntos, mas não ficam juntos em alguns momentos. Pois bem, quando a gente vê o debate, é tão polarizado sectariamente que hoje, senhor Teomário, você não tem mais que convencer as pessoas que estão do outro lado, você tem que convertê-las. É como se fosse uma fé, como se fosse uma religião. Política não se faz com fé, se faz com convicção, que é diferente. A fé, para você perder, tem que ser convertido para uma outra. A convicção, você tem que ser convencido de que está errado para ter outra. Nós não estamos conseguindo fazer esse debate com a lucidez necessária de conseguir convencimento de quem está de um lado passar para o outro. E aí, nessa tentativa de fazer o convencimento, eu queria fazer algumas considerações. Primeiro, que a Constituição define em que circunstâncias e quais os procedimentos para interromper o mandato de um presidente. E fazer diferente do que a Constituição diz é golpe. Fazer dentro do que a Constituição diz não é golpe. É natural, é previsto, é constitucional. Agora, para isso, tem que ver bem os artigos, onde, se permite o impeachment, outro, que se diz como e por que se faz. Grande parte hoje dos que defendem o impeachment estão defendendo por descontentamento com a realidade, e se olharmos ao redor, de fato, esse não está sendo um bom governo para o Brasil, e uma prova disso, senador Teomário, senador Lindbergh, é que eu tenho acompanhado muito as falas, os discursos dos últimos movimentos contra o que fica chamado de golpe. E eu não vejo, e lamento, defesas do governo Dilma. Eu vejo acusações de que é golpe interromper o governo. Mas ninguém diz, vai ser ruim para o Brasil interromper, porque vai parar o crescimento, porque vai parar as boas coisas que estão sendo feitas. Não há essa discussão. E do outro lado, eu não vejo ninguém defender o impeachment dizendo que o governo Temer vai ser bom. Não vejo. As pessoas defendem dizendo que o que está aí não dá para aguentar mais. E não de que o que virá depois vai ser bom. Mas o que virá depois já está determinado pela Constituição. Foi eleito. Aliás, também a gente vê as pessoas que são contra o impeachment argumentar de que fazer o impeachment é colocar no lugar o presidente Temer, mas sem lembrar que foi a presidente Dilma, foi o Partido dos Trabalhadores que escolheram o Temer para vice-presidente. Então, não reclamem disso, não critiquem isso. Pois bem, o que nós vemos é um debate em que as pessoas não defendem o governo, porque ao olhar ao redor, as coisas não estão bem. A República não vai bem. Não vai bem pelo esgotamento de um modelo. Esgotou o modelo que vem de 1992, com o presidente Itamar, com o apoio de diversas forças, que Lula continuou, que Dilma continuou, e que tem 4 esteios, 4 pilares: a estabilidade monetária, a democracia política, o crescimento econômico e a transferência de renda para a população pobre, com cotas e com bolsas. Isso tem 25 anos, quase. Isso entrou em crise. Precisamos de um modelo novo para a civilização brasileira. Não é só para a economia. Precisamos de uma política nova. Essa que está aí não está funcionando. Essa que está aí, só um minuto, essa que está aí se esgotou. A própria senadora Vanessa, eu creio, o senador Teomário já disseram, um deles já disse aqui, que a corrupção faz parte do sistema. Ou seja, esgotou a maneira como a gente faz política. As transferências de renda não estão bastando para emancipar o povo. Ao contrário, em certas circunstâncias, tem essa maravilhosa função que vem da generosidade
de reduzir a fome e até praticamente ter extinto a fome, graças à transferência de renda que permite comprar a comida que o Brasil tem, mas não está emancipando. As cotas já conseguem que alguns pobres, algumas pessoas de origem pobre e negras entrem na universidade, mas ainda não permite que todos os brasileiros disputem em condições de igualdade quem vai entrar na universidade. Como a gente consegue fazer no futebol, quem vai entrar na seleção brasileira. A seleção brasileira não escolhe os seus jogadores por cotas para negros. Mas a maioria é negra. Só um minuto. Claro. A maioria é negra. Não tem cota para pobres, mas a maioria dos jogadores que chegam na seleção são de origem pobre. Por quê? Porque a bola é redonda para pobre também e para rico. A bola sendo redonda, quem chega lá são os talentosos. Se a educação de base fosse igualmente boa, chegavam lá os melhores. E como a maioria é pobre e negra, chegariam os pobres e os negros. E aí, senador Lindbergh, o senhor tem razão quando às vezes diz que há uma resistência da elite a algumas reformas. Mas a verdadeira reforma seria o filho do trabalhador na mesma escola do filho do patrão. O filho do pobre na mesma escola do filho do rico. O filho do negro na mesma escola do filho do branco. Essa é a revolução. Isso a gente não está fazendo. Então, esgotaram-se as forças e os potenciais das cotas e das bolsas, que tem que continuar exatamente porque não fizemos as mudanças. Nós temos que fazer um impeachment do modelo que está aí. E aí vem a discussão entre a República e a Constituição. Nesse momento temos esse conflito. A República precisa de um governo novo. A Constituição determina que esse governo novo só começa em 1º de janeiro de 2019. O debate de fazer casar a República e a Constituição não está sendo feito. Nós estamos num debate puramente jurídico, num debate puramente político com P minúsculo do imediato. Alguns querem continuar, alguns querem tomar o poder. E não, nós todos juntos construímos um Brasil melhor. Eu não vejo naqueles que querem o impeachment dizendo esse é o caminho para um Brasil melhor. E nem vejo naqueles que não querem o impeachment dizendo a continuação do governo Dilma é o caminho para o Brasil melhor. Estamos torcendo e não querendo construir um novo momento. Estamos perdendo a chance de um debate mais profundo, provocado por esse gesto, que é um gesto de tentar o impeachment, gesto de 3 deputados, ou desculpe, 3 advogados que começaram isso. Não estamos aproveitando esse gesto, porque não estamos fazendo o discurso com a profundidade que deveríamos. E aí, pior, estamos exigindo opções imediatas das pessoas por um time ou por outro. E aí vem essas coisas malucas dos tempos de hoje, senador Thelmário. Até um dia desse, o Fla-Flu era entre o PSDB e o PT. Agora ficou, e o MDB era um auxiliar do PT. Agora ficou entre o PT e o PMDB, e o PSDB virou um auxiliar do PMDB. Mudaram o time no meio do jogo. E a gente assiste isso. Preste atenção à quantidade de hipocrisias que tem hoje nos discursos políticos. Senador Lindbergh, o PSDB tinha certas posições, agora tem outras. E o PT tinha certas posições em 92, agora tem outras. Nós estamos mudando os discursos porque perdemos a profundidade, a capacidade de análise, caímos na torcida, no imediatismo, no simplismo. E quem não entra nisso é considerado murista, indeciso, e não reflexivo, analista, cuidadoso. Aqui o senador Moca, que é uma figura maravilhosa, que senta atrás de mim, um dia desse ele falou, em cima de muro só pedaço de vidro. Eu aí disse para ele, senador Thelmário, mas quando de um lado só tem cobra e do outro lado só tem cobra, é melhor a gente calçar um sapato e andar em cima do vidro, tomando cuidado para não cair em nenhum dos dois lados. Aí você caminha até dizer, aqui chegou um lugar seco, limpo, sem cobra, sem cachorro bravo. Aí você opta
opta, não, é um verbo que implica em você escolher e não cair. Uma coisa é você ir em cima do muro e escolher para onde ir. A outra é você ir em cima do muro e cair, puxado. Ou pular por medo de não querer continuar no equilíbrio. O equilíbrio exige coragem. Hoje a gente está pulando do muro com medo. Com medo das pressões, com medo das críticas, e não por opção de dizer, este é o lado. Eu estou dizendo alguns, não todos. Eu vou continuar refletindo, sim, qual é a melhor maneira para a República, qual é a maneira de cumprir a Constituição. E quando chegar o momento, aí eu não vou ficar em cima do muro, não. Aí eu vou dar o meu voto com toda firmeza, clareza, e certo, senador, pelo menos nesse momento, senador Lindbergh, de que daqui a 100 anos, quando forem analisar o debate, como eu fiz com a Lei Áurea, vão me dar razão ou não. Isso aí é o risco que a gente sempre corre. Mas, senador Telmário, o senhor pediu a palavra. Então, senador, eu sempre gostei que quando Vossa Excelência vai a essa tribuna, Vossa Excelência sempre traz aqui uma reflexão. Entre aqueles livros que Vossa Excelência fez um belíssimo gesto com o senador Lindbergh, depois até pedi para o senador Lindbergh ler esse livro aí da Coragem, só a introdução dele, que ele é uma mensagem fantástica e que deve ser lida a nível de Brasil nessa oportunidade. Eu ia fazer isso, mas o senador Lindbergh, com ciúme, já levou os livros daqui. Então, eu vou pedir que ele leia depois. Mas só um detalhe, senador Telmário, o senhor pediu para ele ler a abertura, mas eu quero o seguinte, esse é um livro que tem uma característica, você pode abrir em qualquer lugar e começar a ler. Ele tem uma mensagem Você não precisa ler em ordem. Mas Vossa Excelência colocou aqui 2 pontos, por exemplo. Mas eu gostaria de dizer a dedicatória que eu fiz para ele. É que é uma pessoa que entende o significado do verbo reagir. Pronto. Então, Vossa Excelência fala aqui. O que eu vejo hoje, quem está a favor do impeachment são as pessoas descontentes. É verdade. Tem uns descontentes com as políticas econômica, social e com o Brasil, como é o caso de Vossa Excelência. Mas tem outros descontentes porque queriam mais cargos, queriam ganhar mais. São os leões dos cargos públicos. Essa é. E eu vejo hoje o presidente interino do PMDB, segundo os jornais, dizendo, olha, a presidenta vai cair. E se tu quer manter teu cargo, aumentar mais, vem com a gente. Pelo menos está dito isso lá no jornal. Imagina a metodologia. Vossa Excelência fala, olha, ninguém vê quem fica após Dilma se ela sair. Verdade, porque ninguém quer colocar que o Temer vai ser o presidente que está citado no Lava Jato, e a Dilma não está. Ninguém quer citar que o Cunha vai ser vice-presidente, com 22 processos. Ninguém quer citar que alguns prováveis ministros que aparecem, um tem 8, outro tem 18 processos. Ninguém quer citar isso. As pessoas querem focar que, ao sair da Dilma, a corrupção tá paralisada, que não é essa a verdade. Eles não mostram quem vai substituir. Então, Vossa Excelência tem muita propriedade ao citar esse fato. E Vossa Excelência diz o seguinte, porque a maioria que é a favor do impeachment é contra a corrupção. Se eles souberem quem vai ser substituído, pelo amor de Deus, fala como o ministro do Supremo. Esse aí, é essa a nossa alternativa. A polícia morreu. Aí Vossa Excelência tem uma comparação que eu gosto muito, que a vida na educação, a vida social e econômica, devia ser como a bola. Eu gosto desse seu exemplo. Eu acho ele fantástico. Eu até levo ele aí Brasil afora, porque realmente a bola, ela por ser redonda, ela proporciona, até um dia desse, que já começou a modificar, que já os filhos ricos começaram a ver que futebol dá muito e que há uma influência hoje dos cartolas muito forte e o poder econômico já muito forte na escolha de jogadores. Ele já não vem da várzea, já não vem ali da favela, do dibre fácil, da malandragem, da gingada do brasileiro, né? Você vê hoje, se vier, o cara já vem com uma certa recomendação, você não pode gingar isso, você não pode dar banho de coisa, você não pode fazer aquilo, que isso é feio, não sei o que e tal. Quer dizer, os caras já vêm sendo de uma disciplina, que é aquele futebol beleza, bonito, brasileiro,
de Tostão, de Garrincha, dessa turma, eles se perderam um pouco aí por conta de hoje do domínio do futebol na mão dos cartola. Outra coisa que Vossa Excelência fala, que eu acho interessante, é quando Vossa Excelência cita... Vossa Excelência cita aqui... Não, pronto, era em tese, tinha um outro assunto, mas aí foi levando, mas eu quero, mais uma vez, parabenizar Vossa Excelência, que, cita a questão do muro. Ora, eu aprendi que, às vezes, quando você encontra um espinho, você não deixa ele lhe furar, mas faça dele uma escada para você se aperfeiçoar, subir. Então, Vossa Excelência, dentro dessa sabedoria que lhe é peculiar, olha, do lado tem um pitbull, do outro lado tem uma cascavel, é melhor usar o espinho como uma escada de aperfeiçoamento. Parabenizar Vossa Excelência. Obrigado, senador. Eu acho que, de um lado, tem a opção de cascavel e pitbull, do outro lado tem a opção de pitbull e cascavel. Mas, veja bem, eu queria pegar essa imagem que eu uso muito da bola redonda para todos. Por isso, os campeões de futebol chegam lá pelo talento. Nós democratizamos as pernas e os pés, não democratizamos os cérebros. Porque os cérebros, eles se formam quando nascem, mas eles se formam mesmo na escola. E as escolas no Brasil, algumas são redondinhas, bonitinhas, com professores competentes, dedicados. E outras são quadradas, prédios ruins, professores mal remunerados, portanto, na seleção não são os melhores, e não se dedicam, porque com esse salário, como dedicar-se? Aí tem que redondear as escolas. Essa seria a grande democratização do Brasil. Socialismo, para mim, hoje é escola igual para todos. O resto, tolera-se a diferença, a desigualdade, conforme o talento, a persistência, a vocação. Mas, senador Lindbergh, o senhor pediu uma parte. Senador Cristóvão, o pronunciamento de Vossa Excelência aborda vários temas, mas eu queria começar falando sobre cotas, porque Vossa Excelência tem razão quando faz no seu discurso sobre a mesma escola para o trabalhador, para o filho do rico. Agora, é que eu estudei medicina, eu entrei na Universidade Federal da Paraíba em 1987. E era o seguinte, era só classe média alta, filho dos médicos estabelecidos ali, que faziam o curso de medicina, que tinham condições de passar no vestibular. Eu me emocionei há um ano atrás, quando eu estive na UFRJ. E eu fui no curso de medicina, numa palestra, e eu vi ali quase metade de jovens negros estudando medicina. Porque eu nunca fui atendido por um médico negro. Nunca fui atendido por um médico negro. Então, tem uma transformação aí muito profunda acontecendo, que pode modificar a cara da nossa sociedade. Eu me lembro aqui qual foi a luta para aprovar essa política de cotas. Tinha uma resistência grande do senador Demóstenes. Vossa Excelência lembra? Né? Então, eu quero chamar a atenção disso, porque, de fato, essa foi uma mudança muito importante. Porque não é só uma mudança econômica, as pessoas... Tem uma mudança aí de você abrir espaços para que a gente construa, de fato, uma democracia popular nesse país. Aí Vossa Excelência fala de um novo governo. Tinha que surgir um novo governo. Eu defendo isso. Eu acho que, se derrotarmos o impeachment, nessa próxima semana, tem que surgir um novo governo. Não é só mudanças de partidos que vão fazer parte da base de apoio parlamentar. Tem que ter um governo novo, com uma cara nova, com ministros novos e com um novo programa. Eu acho que esse tem que ser o desenho, sim. É muito importante para nós a presença do Lula como ministro da Casa Civil. Eu acho que o que estão fazendo com ele sobre esse aspecto, um absurdo, né? Porque praticamente jogaram para depois do impeachment. Tentam criar uma insegurança, Lula não vai assumir o ministério, porque na votação do impeachment isso influencia, sim. Tem gente que acha que pode se criar um novo momento no país. Né? E eu volto a dizer, senador Cristóvão, sem base alguma. Só se alguém acha que o Supremo não é isento. Alguém tem dúvida da isenção do Supremo? E vale dizer, eu falei aqui antes, nós temos uma lei da ficha limpa para a administração pública. Você tem que ser condenado em segunda instância. O Lula não é condenado. O Lula não é nem processado. Ele só responde o inquérito. Qual a base de se impedir que uma presidente da República
possa nomear um ministro nessas circunstâncias. É que o judiciário está politizado. Jogar para depois do impeachment é brincadeira. Agora, eu espero, e eu tenho conversado com ele tem dito uma coisa. A saída para a crise econômica... Ele tem dito uma coisa. A saída para a crise econômica são os pobres. E eu me lembro do que houve em 2008 e 2009, no meio daquela crise, que era uma crise de natureza recessiva também. O que aconteceu em 2009? O governo, na época, inclusive o presidente do Banco Central, o Meirelles, baixou 5 pontos a taxa de juros. Caiu de 13,75 para 8,75. Isso abriu espaço fiscal. E o governo fez o quê? Acelerou investimentos, mas aumentou 10% gastos sociais. Eu acho que se o Lula, como ministro da Casa Civil, junto com a presidenta Dilma, vão por esse caminho, eu acho que a gente tem chance de se recuperar da economia de forma mais rápida, até o final do ano a gente começar a se recuperar, a sair dessa situação dramática de recessão que a gente está vivendo, e acho que pode haver uma reconexão com os mais pobres, com os trabalhadores. Porque hoje a gente tem que admitir, pessoas que votaram 4 vezes no PT, 2 no governo do Lula e 2 no presidente Dilma, estão desencantadas, desiludidas. Eu acho que nesse relançamento do governo, com outra política econômica, pode ser possível a reconexão desses setores a partir do ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil. E eu estou apostando muito nisso. Eu acho que esse caminho é o único caminho que pode trazer uma certa estabilidade política, porque eu já falei aqui numa parte ao senador Romero Jucá. Enganam-se aqueles que acham que se Michel Temer assumir a presidência da República, nós vamos trazer estabilidade para esse país. Porque você viu aí a decisão do ministro Marco Aurélio. Marco Aurélio já determinou que Eduardo Cunha instale a comissão do impeachment do Temer. E aqui, novamente, a aliança do PSDB com Eduardo Cunha. Vários partidos indicaram, mas o PSDB e o DEM, junto com Eduardo Cunha, não indicaram aqueles membros para aquela comissão do impeachment. Eu, sinceramente, acho que o governo um eventual governo de Michel Temer, eu acho que poderia existir um fenômeno que era de unir as duas passeatas, que hoje estão em confronto no país, pedindo fora Temer. A gente pode ir para uma situação à la Argentina de 2001. A Argentina, no caso, é mais grave, foram 5 ministros, 5 presidentes, em poucos dias. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de dizer que, na eventual posse de Michel Temer, presidente da República, que essa crise política não cessará. A instabilidade aumentará. Então, eu acho que o caminho que nós temos ainda hoje é tentar derrotar esse impeachment e lançar um novo governo, com novos ministros, com novas propostas, para tentar aglutinar, e eu acho que é fundamental aglutinar o andar de baixo, os mais pobres, os trabalhadores, acreditarem novamente no projeto, para a gente superar essa crise e, em 2018, a gente ter novas eleições. Eu agradeço Vossa Excelência pela parte, senador Cristóvão. Eu só queria dizer o seguinte, que esse livro que Vossa Excelência me deu aqui, Reaja, é uma poesia, né? Eu quero fazer, se Vossa Excelência me permitir, por 30 segundos, uma poesia linda. Olha, e me toca... Para ler 30 segundos, para ler o livro, eu dou o tempo todo. Olha, não, mas eu estou te falando e me toca muito aqui, olha só o começo aqui. Reaja contra a vida sempre bem comportada. Escolha algumas aventuras para realizar, montanhas a subir, uma revolução a fazer, amores a sentir. Coloque sua biografia na frente do seu currículo e o currículo na frente do patrimônio. Coloque as urnas na frente das armas e os sonhos na frente das urnas. Não se acostume, olha que coisa, sinta alergia à monotonia. Poxa, reaja ao hábito que toma conta da gente ao viver em um mundo perverso e contra a pior das maldades, que é se acostumar com ele. Ao se acostumar com o mau cheiro, sujeira, barulho,
eles começam a fazer parte da gente. Não se acostume à falta de ar em um mundo sem sonhos, nem ao vício de desejar apenas o possível. A grande vantagem de ser jovem é poder sonhar o impossível e ter tempo para construí-lo. Quando o jovem prende seus sonhos aos limites do possível, fica velho. E quando ela chegar, não pare de desejar o impossível, mesmo sabendo que não terá tempo para construí-lo nem vê-lo. Um dia, Paulo Freire, o grande Paulo Freire, me disse: não corte as asas dos seus sonhos na tentativa de fazê-los possíveis. O mundo está cheio de pessoas com tesouras cortando asas de sonhos. Puxa, parabéns, isso é uma belíssima poesia. Eu vou ler o livro todo hoje. O livro do senador Cristóvão. Tá nas bancas, nas bancas. É um livro. Senador Cristóvão. Eu fico contente que ele chama de poesia. É um livro, é um manifesto. Mas é de autoria de Vossa Excelência também. Já tem mais de 10 anos esse livro, e eu trouxe para ele. Vou trazer um para a senhora, claro. Oh, muito obrigada, eu estou aqui calada, não quero me propor ganhar mas quero cumprimentá-lo pela sensibilidade. Sinceramente. Tem um ditado, senador Cristóvão, que quando você... as pessoas que estão tão muito próximas de você, que tanto gostam de você, você acaba esquecendo. Por exemplo, você vai sair, às vezes, quem mais gosta de você do que sua mãe, né? Você acaba convidando um amigo, um outro para ir e não proporciona a ela esse lazer, essa oportunidade de estarem juntos. Eu divulgo o livro, faço tudo, quem ganha é a Vanessa. Não estou pedindo o livro, não. Não, o senhor vai ter também. Mas eu vou dar, mas com uma condição. Você tem que levar para o seu filho e você para a sua filha. Eu escrevi isso para os jovens, mas eu fico contente. E, sinceramente, deve ser sua voz, porque eu achei bonito. Deve ser a voz. Eu só achei que, não sei se me escapou, mas falta dizer que quando as asas não são cortadas, desde a juventude, a pessoa não envelhece nunca. É assim que eu me sinto, muito já bom. Mais madura, mas uma jovem do ponto de vista das ideias, senador. Muito bom. Obrigada por essa grande contribuição belíssima que Vossa Excelência dá à humanidade, senador Cristóvão. Mas, olha, essa frase aí das asas eu me lembro bem, o reitor, o Paulo Freire, era membro do Conselho Diretor, nomeado pelo ministro Marco Maciel. O conselho é nomeado pelo ministro. E eu apresentei o que era para mim o projeto de universidade, que eu terminei fazendo. Uma universidade tridimensional, com núcleos, departamentos. E eu disse, isso aí é o que eu acho que dá para fazer. Mas o que eu gostaria mesmo, aí disse o que é que eu sonharia para um projeto revolucionário de universidade. E o Paulo Freire disse, Cristóvão, deixe para nós a tarefa de cortar os seus sonhos. Diga como é que você acha. E o mundo está cheio de gente com tesoura para cortar os sonhos da gente. Essa me lembrei muito tempo depois. Mas eu ia fazer uns comentários, senador, mas fico até inibido de fazer os comentários à sua fala. Mas eu vou fazer de qualquer maneira. Ou então a gente faz outra vez, porque foi tão simpática a sua leitura e eu fiquei tão tocado que... Não, mas não se incomoda não de discordar dos pontos aqui, senador, que faz parte do nosso debate. Primeiro, sobre cotas. Eu fui dos primeiros a definir cota. Eu considero cota uma necessidade para arrumar um problema. Mas cota... Eu posso dizer que essa ideia da Bolsa Família começou comigo. Num livrinho chamado A Revolução das Prioridades, e depois no governo paralelo do Lula, que eu fiz parte e levei a ideia, depois como governador, mas cotas e bolsas são positivas, necessárias. É incrível que tenham demorado tanto, mas não são revolucionárias ainda. A revolução não é ter alguns negros e pobres na universidade, é todos disputarem igualmente a universidade, porque a educação de base é igualmente boa. Então, positivo, mas falta ainda um salto. Sobre o Lula, eu falei há pouco aqui, só para continuar na justiça. O problema da nomeação do Lula, que estão tentando impedir, é porque suspeita-se que houve tentativa de obstrução da justiça, dando a ele a proteção da... Mas aí tem que ter, senador Cristóvão, a gente tem que considerar o Supremo não é isento?
Logo, o Supremo tem muita autoridade hoje no país. Um julgamento do Supremo seria extremamente justo. Tinha que ser logo. Entendeu? Não podia demorar, isso Então, eu estou de acordo, sim. Agora, quanto aos desencantamentos, essa é uma análise, aliás, já falamos tanto aqui de uma autocrítica do PT, não é? Como é que a gente veria essa autocrítica? Por que o desencanto? Em parte porque vendemos muitas ilusões, muitas. O pré-sal foi vendido de uma maneira muito maior do que era na verdade. A ideia de que a classe média é 30 novos milhões, aí vem a inflação, joga para baixo. O Pronatec mesmo, que é um bom projeto, tudo isso bom, mas sem o ensino fundamental não dá. Aí as ilusões foram desaparecendo. E eu temo que essa política econômica, Sandor, e a gente sempre discorda disso, possa ser mais uma ilusão. Por exemplo, o uso das reservas do Banco Central para financiar consumo vai criar uma nova ilusão. Vai trazer de volta a desconfiança, vai trazer de volta a inflação e aquilo que foi bom volta atrás. Eu já defendi o uso de uma parte da reserva, já defendi. Está num relatório que eu fiz aqui para a senadora Ângela Portela, que era presidente, de busca de recursos para financiar a educação. Eu coloquei uma parte para financiar a educação. É diferente, porque aí fica o resultado permanente, o aumento da produtividade graças à educação, mas só para o consumo vai dar um encantamento momentâneo. Então, esse é o lado do desencantamento. E, finalmente, o que eu acho muito interessante discutir é como unir as duas passeatas nas urnas. Porque nas urnas, uma vota aqui, outra vota aqui, mas as duas se respeitam. Todo mundo respeita no dia seguinte da eleição. Há uma lua de mel imediata entre a nação e o eleito para presidente, até que ele cometa erros e traia, como nos casamentos também. Lua de mel não dura para sempre, exatamente, em parte por isso. Então, a gente tem que unir as passeatas, e essa união, a meu ver, vai ser através das urnas, em 18 ou antes. Se houver possibilidade, eu sou favorável a antecipar, desde que dentro da Constituição, desde que dentro da lei. Mas eu gostaria de tentar essa possibilidade. Finalmente, então, eu vou dizer que esse é um debate que a gente tem que aprofundar. O que é melhor para a República dentro da Constituição? Porque rasgar a Constituição pode até ser bom para a República no primeiro momento. No longo prazo pode ser ruim. Em geral, aliás, é ruim. Então, vamos debater, discutir. Para isso, eu sou favorável, sim, que haja o processo que já se abriu e que devemos ao ex-deputado, jurista, Hélio Bicudo. Abriu-se o processo. Agora vamos debater, vamos aprofundar com seriedade. Não ficar em torcidas, mas sim em reflexões, opções. Não ficar com coisas de fé, mas sim com coisas de convicções. E, entre essas, o respeito à Constituição e o interesse da República. Eu vou ficar aqui. Não vou ficar em cima do muro, não. Eu vou votar, sim. E não vou votar abstenção, não. Vou votar, sim. Mas eu vou levar até o último momento essa possibilidade de uma reflexão. O último momento significa o dia da votação. Significa, quando chegar aqui, começarmos o debate. E aí, sim, já tem que ter posição. Depois de ver os autos, depois de ver a defesa, depois de ver as acusações, e não apenas pelos jornais, mas no espírito do tribunal, no espírito do jurado, no espírito daqueles que querem fazer a política e a legalidade, porque o processo tem, sim, um viés jurídico, constitucional, e não apenas isso de que é uma questão puramente política. Puramente política é eleição, não julgamento. É isso, senhor presidente, e agradeço muito a sua leitura daquele pequeno trecho desse velho livrinho que eu lhe dei de presente hoje. E peço desculpa, eu devia ter lhe dado isso no dia em que ele foi publicado. Muito obrigado. Eu agradeço e vou dar para o Luiz, que tem 20 anos, que é meu filho também, para ler esse livro. Muito obrigado, senador Cristóvão.